em verdade. Vamos colocar em pé, amada igreja. Adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós te adoramos, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, meu Pai. Queremos mais a tua presença nesta noite, Senhor. Levante as suas mãos, igreja, e adore ao Rei, ao único que é digno de receber toda adoração, digno de glória, digno de glória. Nós recebemos dele a unção, a força e a vitória. Levante essas mãos abençoadoras que você tem. Começa a estender as mãos para o lado e abençoar o teu irmão aí, sem sair do lugar. Abençoa a vida dele. Começa a profetizar a bênção do Senhor sobre a vida dele, com as mãos estendidas. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Nós te adoramos, Rei. Nós pedimos tua unção. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Você seja muito abençoado nesta noite. Você seja tocado pela presença de Deus. Oh, glória, Santo de Israel. Aleluia. Aplauda esse Deus maravilhoso, que Ele é digno de toda a honra. Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de todo louvor.
Nós buscamos a tua face, nossa aliança não vai ter fim. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor. Aleluia, santo, 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 santo. Nós te adoramos, ó Pai. Oh glória, santo Deus. Levanta tuas mãos. Oh Deus, aleluia. Santo Deus, te adoramos, Pai. Glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh glória. Mesmo tão longe, me lembro da sua voz. Sei que me ama, fui eu quem decidi partir, mas eu decido crer. Mas eu decido crer que vai me abraçar. Oh, 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 todas as coisas cooperam para o
decido crer. O quê? Está me esperando. Sim, Ele está, mas eu decido crer que vai. Me abraça. Oh, Todas as coisas cooperam para o meu bem. Santo. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Ah, Senhor. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Para o meu bem, Santo Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Oh, vamos! Levante as suas mãos e declare: Eu vou voltar, o ave está a me esperar. Eu vou voltar, o ave está a me esperar. O ave me espera. o Abba. Eu vou voltar. Eu vou voltar, o ave está a me esperar. Eu vou voltar, o ave está a me esperar. O Abba. Me esperar. O Abba. Me esperar. Todas as coisas cooperam Para o meu bem. Oh, oh, todas as coisas. Cooperam para o meu bem. Diga ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Declare esse texto bíblico sobre a tua vida. Bem forte. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Oh! Eu vou voltar, o ave está a me esperar. Eu vou voltar, o ave está a me esperar. O Abba. O Abba. Eu vou voltar, o ave está a me esperar. Eu vou voltar, o ave está a me esperar. O Abba. Continua. Só igreja, eu vou voltar. Só igreja. Eu vou voltar, o ave está a me esperar. Eu vou voltar, o ave está a me Ele te esperar. O Abba, o quê? Me espera. O Abba, me espera. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Quem? Oh, oh, todas as coisas cooperam para o meu bem. Oh, oh, todas as coisas cooperam para o meu bem. Para aqueles que amam a Ti, Jesus, para aqueles que amam a Ti, Jesus, todas as coisas cooperam para o meu bem. Aleluia, santo, santo, santo é o nome desse Deus maravilhoso. Oh, glória ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. Oh, glória ao Rei dos Reis. Oh, Deus. Oh.
o sol se apagou. Ali estava o amor do Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, ó pecado, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia,
adorando esse Deus maravilhoso. Ele é digno. Santo Deus, oh maravilhoso. Glória ao Rei dos Reis. Glória ao Rei dos Reis. Santo, Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou o teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou o teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Oh! Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo! Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Santo, oh, Santo, oh, Santo, oh, oh. Declare assim. Oh,
a Deus em Israel. Aplauda esse Deus, Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Olá, meus queridos, tudo bem? Estou passando aqui para deixar um convite para você, para o nosso Momento Jovem. Todos os sábados, às 20 horas, estou te aguardando. E também estamos no Facebook e no YouTube. Iami Rio Preto 2. Estou te aguardando. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus, povo bonito, povo alegre do Senhor. Chega para lá, hein? Chega para lá. Glória a Deus. A água eu quero, amém. Glória a Deus, povo abençoado. Que bom tê-los aqui, ainda nesse processo ainda, né, de adaptação. Acho que o povo já acostumou. A gente fala adaptação, mas o povo já acostumou. Alguns ainda não estão podendo vir cultuar ao Senhor aí na igreja, mas vocês que estão aqui, sejam bem-vindos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, que o Senhor abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus, viu? Estamos felizes e alegres com cada um de vocês aí. Eu quero que você aí, que está com seu filho no colo, que é de repente pequenininho, ou aí na sua casa, que você coloque as mãos sobre as crianças, para que possamos abençoar as crianças, em nome de Jesus. Declaramos a bênção do Senhor sobre as crianças. Vamos declarar a bênção de Deus? Amém, queridos? Depois, em seguida, nós vamos para o momento dos dízimos e das ofertas. Glória a Deus. Eu declaro a bênção de Deus agora sobre as crianças. Impõe as mãos aí. Pai, obrigado, Deus, que o Senhor tem guardado as crianças. Protege elas, Pai. Nós declaramos a Tua fidelidade, a Tua graça, a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Deus, cuida delas. Eu te louvo, eu te engrandeço, porque o Senhor é grande e poderoso. Abençoa, Pai, cada criança, Deus. Guarda elas, Deus, livra de todo mal. São pequeninos do Senhor. Nós também amamos esses pequeninos, Pai. São filhos, Deus, são netos, são sobrinhos. E eu quero abençoar desde já, que o Senhor proteja cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o momento dos dízimos, das ofertas. Você possa abrir sua Bíblia agora, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3, 10. Está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Quantos querem bênção de Deus aí? Levanta a mão. E quantos querem uma bênção sem medida? Levanta a mão. Aleluia. A palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu sei que tem pessoas que não estão podendo sair de casa para vir à igreja, mas nós deixamos no link ali para vocês já viram na imagem, os dados da conta bancária. Quem quiser abençoar, hoje eu não tenho condições, pastor, mas amanhã, ou terça, ou quarta, ou qualquer dia da semana, você pode estar pegando os dados da conta bancária, pelo nosso site, www.iamir.com.br.
iamirriopreto.com.br. No site é iamirriopreto.com.br. E aí você pode pegar lá, que a hora que você entrar no site já vai ter os dados da conta bancária. É muito prático, muito fácil para você também trazer os dízimos e ofertas. Você que separou o teu dízimo, você que separou a tua oferta, pode trazer em nome de Jesus na casa do Senhor, mas venha olhando o teu irmão do lado, para você poder entender quem está vindo e mantendo o distanciamento aí, pode vir. Aleluia. Amém, amados? Vamos estender as mãos e vamos abençoar, em nome de Jesus, aqueles que puderam e também aqueles que não puderam. Deus conhece o coração de cada um e Deus vai estar nos providenciando ferramentas, condições, sementes para abençoarmos e sermos abençoados. Deus abençoe, Pai amado, em nome de Jesus, cada dizimista, cada ofertante. Nós te damos graças por tudo, pedimos a tua bênção, pedimos, ó Deus, o teu querer. Venha, Pai, em nome de Jesus, trazer a tua bênção, Pai, sobre cada um. Eu declaro, Deus, que o Senhor vai derramar a prosperidade, Senhor, na vida daqueles que têm plantado, semeado. Eu declaro, Deus, uma bênção muito grande do Senhor, em nome de Jesus. Deus, abençoa ricamente, multiplica, Pai, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém, queridos. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom, vocês aí, todos, estão com uma Bíblia na mão aí, glória a Deus, amém? Olha que benção, para quem enfrenta o medo, glória a Deus. Se eu perguntasse, todos vocês têm medo? Por mais corajoso que você seja, tem sempre um homem que tem medo de barata. Sempre tem um homem que tem medo de barata, irmão, sempre tem. Você conhece alguém que tem medo de barata? Mulher, a gente até fica assim, falando, né, mulher e tal, mas um homem, pois é. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, Mateus, capítulo 14, versículo de número 23, glória a Deus. Vamos colocar em pé. Para quem enfrenta o medo. Essa imagem aqui, ela é um pouco assustadora, né, irmãos? Para quem enfrenta o medo. Nós precisamos entender isso. Deus quer falar fortemente no teu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para quem enfrenta o medo. Todos acharam aí Mateus 14, versículo 23, quem achou, dão glória a Deus? Amados, a palavra do Senhor diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo,
sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém? Podei-vos sentar, queridos? Glória a Deus, podem sentar. Vamos orar para que Deus possa falar ao teu coração com essa mensagem. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça, para que você possa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ser abençoado com esta palavra. Pai, fala a Deus aos corações daqueles que estão ouvindo esta mensagem, a palavra de Deus. Queremos que o Senhor mude a nossa vida, trate em nossos corações. Eu abençoo ricamente cada um, Pai, declarando que o Senhor é um Deus grande e um Deus forte, que vai fazer uma cura poderosa nesta noite, que o Senhor vai romper aqui nesta noite. Vidas vão receber esta palavra no Espírito e vão entender o propósito de Deus. E eu profetizo isso, o propósito de Deus, quebrando todo medo nesta noite, e que nada, absolutamente nada, Pai, venha roubar a atenção da tua igreja, daqueles que estão ouvindo essa mensagem, que haja total reverência, para que todos possam ser ministrados pela palavra e o Espírito Santo possa falar. Estamos abertos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém, queridos? Que bom. Eu perguntei, e falei quem não tem medo, quem que tem medo de alguma coisa. E essa é uma situação, é um momento de medo. Essa situação aqui. Imagina você. Quem aqui já saiu no rio, no mar, de noite? Levanta a mão aí. Alguém já teve essa experiência? No meio do riozão assim, mas não é aquela coisa assim que você vai no rio e aí tem as luzes da cidade, você vê que tem cidadão lá, você olha para um lado é água, do outro lado água também, ou do outro lado água também, alguém que de repente fez uma viagem aí de navio, e foi aí num passeio. Então, queridos, a Bíblia diz que eles não estavam num Titanic não, embora o Titanic afundou, mas o Titanic eu digo por conta de ser grande. Também não estava numa arca grande, que nem a de Noé, num naviozão grande, não, estava num barco. E barco, ele é um pouco mais limitado do que um grande navio. E a Bíblia diz que esse texto, os discípulos estavam sozinhos. E aí, você imagina a cena dos discípulos, ali naquele vendaval, o vento contrário, aquele desespero, devem ter dito assim, pega o balde, e aí aquelas ondas batendo e água entrando no barco. Quem já assistiu algum filme desse? O Titanic mesmo, quem já assistiu? Aquela cena que o Titanic está afundando ali, que está descendo, que está aquela coisa, dá um desespero, não dá? Você fica assim, meu Deus do céu, e olha que é uma quantidade boa de tempo, passando e passando ali, o povo no desespero, mas um barco, ainda é pior, irmãos, e vai para lá, só para você entender, quem já andou aqui de a canoinha em um barco, você começa ali, vamos supor, você está ali, pá, para cá, de repente ela faz um pouquinho só assim, aí vai cair, eu lembro que nós fomos em Santarém o ano passado, e nós fizemos uns passeios assim, lá nos rios ali, e só de entrar assim, já mexia, minha mulher já falava, ai meu Deus do céu, vai cair, vai virar, nós vamos cair aqui. Agora você imagina, por mais que os discípulos ali tinham pescadores, que eram experientes, mas com certeza, de noite você não vê nada, você imagina ali, a Bíblia diz que foi na 4ª vigília da noite, a primeira vigília da noite é das 6 da tarde às 9, a segunda vigília é das 9 à meia-noite,
A terceira vigília da noite é da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília da noite é das 3 às 6 da manhã. Então vamos calcular em umas 3 horas da manhã. Está claro ou está escuro? Escuro. Irmãos, imagina a cena, você olha para um lado, você olha para o outro, e aí você vê nada com nada, aquelas ondas, aquele negócio. E só de você tentar ali dar uma ajustada, controlar, fazer alguma coisa, um anda para lá, outro anda para cá, já fica assim, você tem que ficar meio no samba. Quem já brincou naquele brinquedo samba, que balança para todo lado aqui? Só por Deus, hein? Eu já não dou conta tanto mais não, a última vez que eu fui me deu labirintite, saí de lá tudo. E aí, queridos, esses discípulos estão nessa situação, em plena madrugada, não enxerga nada. Se você estivesse no lugar deles, você, por certo, diria assim: Jesus, não sei o que vai acontecer aqui não, mas me perdoa por todos os meus pecados, se eu morrer, o Senhor me salva. Você faria essa oração? Sim ou não? Você já ia pedir perdão pelos seus pecados? É hoje que chegou o dia, não é assim? Você ia já pedir perdão logo. É perigoso alguém dizer para você assim: escuta, o que você está fazendo? Ah, eu estou orando, não vai ter solução não. De repente aparece um homem andando nas águas, imagino eu, brilhando, porque para eles dizerem que é um fantasma, você já deve ter assistido algum desenho de fantasma, algum filme, você imagina como é que é a cena. Tem um porque se tem ondas, se tem vento, e se está escuro, para eu ver alguém tem que estar brilhando, concorda ou discorda? No meio do mar você vai ver o quê? Você tem que estar brilhando. E se você visse um negócio brilhando andando para o teu lado, você não ia fazer o quê? Você ia falar o quê? É exatamente um fantasma. E a Bíblia diz que eles ficaram atemorizados, aterrados ali. Meu Deus, vem vindo um fantasma. Gente, vamos falar a verdade, já não está boa a situação. Aí você vê um negócio andando desse aí, você ia falar assim: não falta mais nada. Virou uma sexta-feira 13 brincando, sim ou não? O povo agora está num... Aí, olha o que acontece, esses discípulos estão num momento de medo. Eu estou citando aqui um exemplo claro de medo. E quantos de nós não temos algum tipo de medo? Tem gente que tem medo, acredite se quiser, tem gente que tem medo de começar as coisas e não continuar. Eu não começo nada porque vai que eu não termino. É assim, você sabia que tem gente assim? Eu não vou dar minha palavra que eu vou começar porque vai que eu não dou conta de terminar. É medo. Tem gente que tem medo de dormir com todas as luzes apagadas. Fala para quem está do seu lado assim: vou ver se você tem cara de quem tem medo de dormir com todas as luzes apagadas. Se não deixar uma luzinha acesa lá no banheiro, é ou não é? A CPFL agradece. A CPFL diz assim: oh, bênção de Deus. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de sapo. Quantos tem medo de sapo aqui? Levanta a mão. Medo de cobra. Hã? Não, agora vamos ser sinceros. Medo de barata. Quem tem medo de barata aqui? Medo de barata. Tem uns que falam assim: eu não tenho medo de barata. Chega perto. Não, eu tenho nojo. Gente, não, é a maior desculpa que tem é você substituir a palavra medo por nojo. É medo. Fala para quem está do seu lado assim: você tem medo de barata? O nosso apóstolo, ele é biólogo. O nosso apóstolo, ele é biólogo. E ele mexia com todo tipo de animal. Pegava cobra na mão. Se você observar a foto do status do WhatsApp do nosso apóstolo, escuta o que eu vou falar para você. A foto do status do WhatsApp do nosso apóstolo é ele com um sapo na mão aqui do lado assim, ó. É a foto do status, ele com um sapo na mão. É o amigo dele. Ele é biólogo. Uma vez ele filmou segurando uma cobra na mão. E aí ele está ali diante das câmeras, uma pessoa filmando, e ele: essa cobra aqui é a cobra tal, e ele está filmando, é a cobra tal, tal, tal. No meio da filmagem a cobra virou e grudou aqui nessa parte da mão. Ele e está filmando. Aí ele continuou: espera um pouquinho, catou aqui, tirou assim, grudou direitinho. Então, vamos continuar. Picou, mas não é venenosa não sei o que, papapá. Ou seja, ele pegava todos os animais, mas a barata ele falava nojo. Ele tinha nojo. Até que um dia, ele falou assim: não posso ficar com isso não. Ele pegou e falou o quê?
vou pegar esse negócio. Ele pegou na mão, ele pegou e espremeu. Falar, pronto, agora eu não tenho nojo mais de você, nem medo, acabou. É lógico que eu não estou ministrando essa palavra para você perder medo de bicho, irmãos. Eu só estou dando exemplo aqui para começar, só para você entender. Esse não é o medo que vai fazer você parar de viver. Mas tem muita gente com medos muito mais graves do que esse. Você sabia que tem gente que tem medo de ficar solteiro? Tem jovem que tem medo de não achar uma pessoa para casar. Eu conheço uns par de jovens que foram em retiros e quando ministrava a palavra de medo, e aí no final a gente perguntava, alguém quer dar algum testemunho do que você tem ou tinha medo? A maioria dos jovens diz assim, eu tenho medo de achar alguém para não casar comigo, eu tenho medo de ficar solteiro, eu tenho medo de não casar. Mal sabe eles que estavam no lucro, né, queridos, que esse cara, mal sabe eles que estavam no presente de Deus ali, e não estavam entendendo a bênção de Deus, mas tem medo. Tem pessoas que têm medo de dirigir. Eu não tiro carteira de habilitação, por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Por que você não dirige? Aí tem muitas mulheres, você mulher, teu marido já propôs para você tirar a carteira de habilitação, o que você está fazendo aí? Eu tenho medo, mas vai que o quê? Vai que eu bato, vai que tem um monte de gente que já bateu, mas vai que eu não dou conta, mas tenta. Eu tenho medo, não pode ter medo. Para quem enfrenta o medo, eu sei que existem situações que tem. Quando o Léo tirou carta, eu fui para a Olímpia, eu estava com sono, e eu falei, Léo, vamos comigo. Tinha acabado de tirar a carta. E eu no sono, rapaz, sono. Aí de repente eu falei, já sei o que eu faço para perder o sono. Léo, assume o volante. Primeira vez que ele dirige na rodovia. Eu perdi o sono completamente, para ver se ele não ia para lá ou para cá. Foi rapidinho, eu perdi o sono. E aí ele foi. Léo, você está indo muito para a faixa do meio, Léo, vem para o centro. Aí daqui a pouco, Léo, você está indo muito para o acostamento, vem para o centro. E eu fiquei numa tensão, aí a hora que eu vi que ele estava legal, né? Aí o que eu fiz? Falei, não vou passar medo sozinho não. Vou ligar para a Elisa. Liguei para a Elisa por chamada de vídeo. Oi Elisa, paz Senhor, oi. Dá uma olhadinha lá. Ai meu Deus do céu, pastor, o senhor quer matar eu do coração, pastor? O senhor quer matar eu do coração, pastor? E ele, calma Elisa, tá lá, fica tranquilo. Pastor, me acabou de tirar a carta agora. Tem que enfrentar o medo. Tem que enfrentar o medo. Conclusão, eu estava indo num velório em Olímpia. Ele foi bem daqui lá, não arranhou nada. A hora de estacionar, que não tinha nada, ele deu uma ralada no pneu, na guia da sarjeta, que tinha acabado de pintar, meu pneu ficou branco. Arrancou a tinta da sarjeta perto do velório. Daquela levinha assim, estacionada. Só isso. Eu falei, Léo, mas dirigindo isso é uma benção, mas para parar, você está precisando melhorar ainda. Aí ele diz, ai pastor, não acredito que o senhor fez isso. Deixa aí. Tem coisa que você tem medo, que se você ficar ali, você vai ficar travado. A Bíblia diz que esses discípulos ficaram com medo naquela situação, e qualquer um de nós ficaria com medo naquela situação. Só que a Bíblia diz que Jesus, quando viu que eles estavam com medo, olha como que Deus é tremendo. Deus, através da pessoa de Jesus, ou até mesmo se ele tiver que enviar um anjo, ele envia um anjo, ou ele na primeira pessoa da Trindade, como Deus Pai, ou como Filho, ou como Espírito Santo, ele chegou e disse para os discípulos, calma, tem de bom ânimo, não temais. Agora eu entro na mensagem. Olha o que o Senhor disse quando ele viu que os discípulos tinham medo, não temais. Você sabe por que Jesus disse não temais? Porque não tem condição do medo ficar habitando na vida de uma pessoa. Toda vez, escuta isso, toda vez que Deus Pai, ou Filho, ou Espírito Santo vê medo, Ele fala para a gente, não temas. Estudiosos dizem que tem 366 textos na Bíblia, escrito não temas, um para cada dia. Embora, se você for pesquisar isso na Bíblia, não temas, você não vai encontrar 366. Não tem. Mas vai que tem um pouco de não temas, não temais, não vos assusteis. Considerar uma palavra daqui, outra daqui, que significa a mesma coisa, você vai ver que em todo tempo Deus sempre olha uma pessoa quando tem medo e diz não temas.
Você não vai ver Deus falando essa palavra para quem não tem medo. Se Deus falava não temas, é porque Ele via medo. Uma pessoa corajosa, Deus não falava assim, não temas. Ele dizia o quê? Para quem estava com medo. E Deus estava tratando disso. Estava tratando. Aí o que Pedro fala? Olha o que Pedro diz. Se és o Senhor, permita-me ir aí contigo. O Senhor disse, vem Pedro, pode vir. E aí Pedro desce do barco e ele simplesmente vai até Jesus. E aí o que acontece com a situação de Pedro? Ele fica no barco ou ele sai do barco? Sai do barco. O barco representa uma segurança natural. O barco é o óbvio. O barco é o universo do conforto. Mas sair do barco é sair da zona de conforto. Sair do barco é sair do óbvio. Sair do barco é sair do natural e entrar no sobrenatural. Você sabia que tem muitas pessoas falando assim, Deus, eu quero viver o sobrenatural. Quantos aqui gostam de viver o sobrenatural? Levanta a mão. Eu tenho uma revelação da palavra de Deus para te entregar hoje. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Não, o sobrenatural, só os que querem, levanta a mão. Eu declaro sobre a tua vida, o sobrenatural vai vir sobre vocês. Quantos querem saber como? Quantos querem saber como? Levanta a mão. Só os que querem saber como. Você que está nos assistindo vai dando glória a Deus aí. Você quer saber como que você vai ver o sobrenatural? Então vem para cá que eu vou te dar um texto bíblico que é princípio e que é princípio poderoso. O sobrenatural de Deus vem quando você enfrenta o medo. Por exemplo, você que é muito bom para evangelizar, você não vai viver o sobrenatural no evangelismo. Deus faz questão de permitir o sobrenatural para você na área que você tem medo. No momento em que você tiver um medo, se você enfrentar o medo, o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Então você que diz assim, Deus me usa, eu quero entrar no sobrenatural. O sobrenatural vem quando você enfrenta o medo. Então repete comigo assim agora, repete, presta atenção, diz assim, ó. Para quem enfrenta o medo, o sobrenatural vem. Repete comigo assim, ó. Quem enfrenta o medo, vive o sobrenatural. Repete comigo assim, ó. Quem enfrenta o medo, vive o sobrenatural. Olha só o Pedro. Eu quero que você fique bem atento no que eu vou falar, por causa dos detalhes desse texto. A Bíblia não diz, presta atenção, a Bíblia não diz que Pedro saiu do barco quando as ondas estavam calmas. Alô? Senhor, se és tu, permita ir sobre as águas. Pedro falou isso. Pedro não falou assim, Senhor, é o Senhor mesmo? É. Então o Senhor faz parar a tempestade primeiro, para eu ficar mais tranquilo? Primeiro o Senhor me ensina como é que surfa? Primeiro o Senhor coloca um concreto aqui? Não. O Senhor coloca uma tábua aqui para mim? Não. Ele pediu para andar sobre as águas, durante o momento da tempestade, tanto que ele depois afundou. Afundou ou não afundou? Ah, pastor, mas ele afundou porque ele olhou para a tempestade, mas não é essa a mensagem de hoje. Ele pode ter afundado, mas que ele andou no sobrenatural, ele andou. E eu não falei de medo? Tem gente que tem medo de começar e não dá conta de terminar. Pedro deu conta de andar todos os passos sem afundar? Não, ele não deu conta. Mas que ele andou? Ele andou. Ele pode falar do sobrenatural. Quando Deus vê a gente numa situação de medo, não adianta você falar assim para Deus assim, Deus, eu tenho medo, viu, mas eu vou enfrentar, mas dá para o Senhor baixar a tempestade, parar o vento, deixar as almas cristalinas claras, dá para o Senhor colocar uma lua cheia aqui para eu poder ver onde que eu vou andar, né? Porque embora é sobre as águas, não tem diferença nenhuma, mas é melhor eu dar uma olhada com os meus olhos, eu tenho que ter certeza onde eu vou pisar. Não, ele viveu o sobrenatural quando ele encarou o que trazia medo. O que é que trazia medo para Pedro e para todos os discípulos? O vento forte,
a tempestade. Os outros discípulos ficaram aonde? No barco. Os outros discípulos foram aqueles seres humanos que falou assim: eu só vou sair daqui quando a tempestade passar. Vou te dar um exemplo. Se você perguntar para algumas pessoas assim: você tem coragem de fazer uma oração na frente da igreja? Ai, eu tenho medo do microfone. Ai, o microfone. Ai, o microfone. Olha, você pode falar de tudo quanto é não, mas não fala microfone, que eu já estou repreendendo o nome de Jesus. Já estou expulsando o espírito do microfone. Tem medo, tem gente que tem medo do microfone. Ah não, pastor, se eu tiver que falar alguma coisa na frente da igreja, eu vou falar, mas sem microfone. Eu não estou querendo dizer um exemplo clássico, mas eu estou dizendo assim, está na hora da gente enfrentar os nossos medos. Nós precisamos lutar contra os medos. Deus, Ele trabalha em cima disso. Eu não sei quais são os teus medos. Ai, o pastor fica falando direto que eu sou pastor, que eu sou pastora. O pastor fica de vez em quando falando que eu vou pregar uma hora no culto. Ai, dá até um frio na barriga quando o pastor fala assim, pastora tal, pastor tal. Ah, momento das crianças, ai, dá um frio na barriga. Ai, que não sei o quê, ai, que ppp, ai, que dá um frio, que medo. E eu conhecendo a palavra, eu falo assim, esses que estão com medo é que eu vou soltar, porque esse aqui vai trazer o sobrenatural. E o que nós precisamos é do sobrenatural de Deus. Você vai falar para uma pessoa assim, querido, você podia abrir uma célula. Eu tenho medo de abrir uma célula. Eu queria que você fosse um discipulador. Eu tenho medo de ser discipulador. Querido, eu queria que você pregasse a palavra na tua célula. Eu tenho medo de compartilhar a palavra na minha célula. Eu não, pastor. Aí eu falo assim, é esse que Deus vai usar. É só eu ver medo que eu sei, eu caço quem tem medo. Eu provoco quem tem medo. Deus manda. Aí eu fico assim, é esse aí, é essa daí que eu vou jogar ela mesmo lá na cova do leão, para o leão catar e falar assim, não posso engolir ela, não posso engolir ele. Queridos, para quem enfrenta o medo, vive o sobrenatural. Sabe essa vida rasa que você às vezes olha ao teu redor e vive assim, eu não vivo o sobrenatural, eu só vivo uma vida rasa, sou o raso. Você está esperando um sobrenatural vir em áreas que é de conforto sua? Sobrenatural não vai vir enquanto você estiver dentro do barco, não. Você tem que ser confrontado com as suas estruturas. Você precisa entender que você tem que se mover, falar assim, não, Deus quer me chacoalhar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Agora olha que interessante. Deus sabe que o medo, ele vai roubar o ser humano de viver o sobrenatural. Quem tem medo não vai viver o sobrenatural. Vou te dar um exemplo. Às vezes Deus toca no coração de uma pessoa, e muitas pessoas já viveram essa situação, de falar assim, eu vou trazer uma oferta a Deus. Mas tem uns que vivem no natural, mas vai que falta, mas vai que não dá para eu pagar as contas. Já outros já falam assim, eu não tenho medo não. Vou te dar outro exemplo. A Bíblia fala de um homem, que eu gosto muito desse homem. Para mim, esse homem foi top. Chefe da sinagoga, Jairo. A Bíblia diz que a filha dele estava dodói. E ele foi até Jesus. Mestre, eu queria que o senhor fosse na minha casa. Minha filha está doente. Pois não, querido, eu vou na tua casa. E aí o que aconteceu? No meio do caminho, chegou o funcionário, tem funcionário que é uma benção, né? Chegou o funcionário dele, o empregado dele assim, meu senhor, não incomodes mais Jesus, tua filha já não está doente mais, ela já morreu. Fala assim, já morreu. Uma notícia dessa, não assusta? Não traz um medo? Não traz um pavor? Não é uma notícia pior que a do barco no meio da tempestade? É ou não é? É ou não é? Aí você sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus, o que ele fez? Olha o que ele fez com Jairo. Não temas. Crê somente. Em momento nenhum Jesus disse para ele, tua filha está doente? Não temas. Não, é a hora que veio uma notícia que trouxe um medo. Perdi minha filha. Aí o que Jesus disse? Não temas. Por quê? O que Jesus estava indo fazer na casa de Jairo? Fala comigo assim, levar o sobrenatural.
Os discípulos estavam no meio da tempestade, sim ou não? O que Jesus foi fazer lá no barco? Repete comigo: levar o sobrenatural. Você reparou que Jesus chega perto de situações onde a gente tem medo? Deus vai pegar hoje. Do que você tem medo? Posso falar uma coisa? A hora que você quiser procurar Jesus, Ele está do lado onde você tem medo. Que é para ver você sair do barco. Eles deviam ter conversado um tempão, mas Jesus não abriu a boca quando veio uma notícia: minha filha está doente. A sua está doente. Não é coisa boa, mas não é o fim do mundo. Mas quando veio a notícia da morte, aí ele viu que o medo chegou. Quando o medo chegou, ele disse: não temas, crê somente. Liberou a palavra não temas. Por que Jesus libera a palavra não temas? Porque se ele temer, o sobrenatural não vai acontecer. Você quer o sobrenatural em alguma área da tua vida? Tem alguma área da tua vida que você quer ver o sobrenatural? Pastor, eu tenho uma empresa. Eu quero que o sobrenatural aconteça na minha empresa. Mas se você estiver deixando o medo reinar, não virá o sobrenatural. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Agora, o que além do prejudicar o sobrenatural? Por que Deus sempre fala não temas, não temas, não temas, não temas, não temas? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o quê? O medo. Então quando o medo entra, o amor vai embora. E aí Deus fica preocupado, porque além do sobrenatural que Ele quer fazer na tua vida, Ele quer que o verdadeiro amor não saia de você. Se o medo entrou, o amor sai. O verdadeiro amor sai. Mas se você deixar o verdadeiro amor em Deus, o que é o verdadeiro amor em Deus? Eu já vou te dizer o que é o verdadeiro amor em Deus. É saber que eu vou andar sobre as águas e que se eu afundar aqui, Ele me ama, Ele não vai deixar eu morrer. Se eu acredito que Ele me ama, que Ele tem o verdadeiro amor, eu vou andar sobre as águas e Ele não vai me deixar afundar. Tem coisas que você tem medo, achando que Deus vai deixar você afundar. Só que se você acha que Deus vai deixar você afundar, eu te pergunto, então você não acredita que Ele tem um verdadeiro amor por você? Você acha que Ele vai deixar você ser envergonhado? Vai morrer? Foi lá na casa de Jairo, curou a filha dele. A Bíblia diz uma outra situação. A Bíblia diz uma situação de uma moça, uma jovem, que engravidou virgem sem casar. Qual que é o nome dela? Tá grávida. Casou não, mas tá grávida. Imagina, naquela época, lá naquela região, como que não ficaria a fama dela. Tanto que a Bíblia diz que ela teve que sair de um lugar e ir para outro, com José. Porque se ela ficasse morando no mesmo lugar, o que ia acontecer com todo mundo? Deixa eu falar uma coisa, você acha que Maria era uma moça ilhada ou ela tinha amigas? Ela tinha amigas sim ou não? Como é que você explica para tuas amigas que você apareceu grávida sem casar? Teve que ir embora. E aí? Você acha que quando o anjo apareceu para Maria e disse: você vai ser mãe de nada mais, nada menos que o Filho de Deus, ela falou: amém, estava esperando já, sonhei uns 3 dias, já estava esperando, o senhor demorou, hein, anjo? Ó, você está atrasado, hein? Desde quando eu nasci eu tinha esse sonho de ser mãe de Jesus. Você acha que foi assim? A Bíblia diz que ela ficou também com medo. Você imagina, qualquer moça ficaria, gente. Qualquer moça ficaria. Ela ficou com medo. Agora a Bíblia diz a respeito do José. O José, sabendo disso, que a noiva dele está grávida, você acha que ele falou assim: legal, eu já estava esperando mesmo que ela engravidasse antes de eu casar? Eu sonhei com isso, você acha que foi assim? Não, olha o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Você estava em Mateus, vamos para o capítulo 1. Vamos ver o que Deus fez aí com o José. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. Não o quê?
O anjo chegou, veio de falar a paz do Senhor, falou não temas. Você acha que o anjo estava falando não temas? Por que o anjo disse não temas? Porque o que Deus viu nele? Medo. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então vamos pegar esse texto. Se a Bíblia diz que o anjo disse em sonho que não era para ele temer, é porque ele tinha medo. E se ele tinha medo, ali ele tinha que tomar uma decisão. Agora, o que vem no final do versículo? O que está dentro dela é fruto do Espírito Santo. Você considera uma moça ter um fruto no ventre do Espírito Santo e sendo Jesus Cristo, é natural ou é sobrenatural? O que aconteceu? O que eu estou narrando? Uma história do natural ou uma história do sobrenatural? Só que para isso, ele tem que encarar o medo. Que medo? Medo de alguém falar assim: escuta, é teu filho? É, mas quantos anos tem? Tem 30. E você casou há quanto? Eu casei há 29. E aí? Tenho medo do que a sociedade... Tem muita gente que tem medo do que a sociedade vai falar. Tem muita gente que não se relaciona com pessoas, porque tem medo, porque já foram machucadas, pessoas já foram magoadas. Então eu não converso muito com ninguém, não sou muito conversar, porque já deu problema, então eu tenho medo de me ferir. Tem muita gente que tem medo de se relacionar, medo de ser ferido. E aí, são pessoas que se você não falar bom dia, ela não vai falar bom dia para você. Medo. E aqui o José tinha medo. O que Deus fez? Num sonho, pôs um anjo para falar para ele assim: cara, depois do medo vem o sobrenatural. Ei, mais uma história de medo versus sobrenatural? E ele enfrentou o medo, e nada mais, nada menos, teve a honra e o privilégio de ser o pai de Jesus Cristo, ensinar a profissão de carpintaria para ele, e ele foi top. Que coisa a Bíblia relatar, chegar um dia no céu, nós vamos estar tudo lá, né, com Deus um dia. Quem que é esse cara aí? É o José. Nossa, que experiência que foi para você, hein? Foi, mas e o medo que eu passei antes? Quando uma pessoa conta uma bênção, quando uma pessoa conta uma vitória, ela conta a vitória, mas ela não conta o medo que passou antes. Você não sabe o medo que foi para eu conseguir esse sobrenatural. Só que aí a gente, quando tem os nossos medos, a gente trava no medo. Aí nós travamos no medo. Agora você está vendo que eu estou citando nomes da Bíblia? Eu estou citando nomes da Bíblia que tiveram medo. Você acha que é só você que tem medo? Não, eu tenho medo porque eu não sou tão... Eu estou citando o nome. E você acha que foi só o José que teve medo? Você acha só que foi os discípulos que teve medo? Você acha só que foi o Jairo que teve medo? Não. A Bíblia diz que Elias teve medo. Teve ou não teve medo? Quem sabe a história de Elias aqui? Elias não teve medo? Medo de quem? Da Jezabel. Até Elias teve medo. Abraão teve medo, andando com a mulher dele. Chegou num lugar, um faraó olhou a mulher dele. Eu vou falar uma coisa: se tem duas mulheres na Bíblia, que a Bíblia fala que era bonita, só pode ser a mulher de Abraão, porque ela foi ter filho para lá dos 75. E para o rei cobiçar a mulher do Abraão com 75, 80 anos, devia ser uma coisa de outro mundo. E aí chegou no Abraão e falou para o Abraão: quem que é essa mulher? O Abraão falou assim: é minha irmã, é minha irmã. Ah, eu quero... Não, pode ir. O cara casado com a mulher, e falou assim: pode deitar com ela. Chegou na hora H, Deus falou para o camarada assim: você não deita com ela não, é minha irmã não. Por que o Abraão mentiu? Porque ele ainda não estava totalmente transformado, é claro. Mas por que ele mentiu? Medo. Abraão, um cara que teve coragem. Olha que coragem. Abraão ia sacrificar o próprio filho, mas teve medo de entregar a mulher. O que era para o Abraão fazer? Igual os maridos da nossa igreja fazem. O que ele é sua? Minha varoa, cara. O que é? Qual que é a sua? É minha esposa. Qual é? O que foi? Não, é minha irmã. E isso não aconteceu uma vez só não com Abraão, aconteceu duas. Então você está pensando que é só você que tem medo?
Agora quer que eu fale outro nome de outra pessoa que teve medo? Moisés. A Bíblia diz que Deus chegou para Moisés, escuta isso, e Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu te escolhi para você livrar o meu povo. Quantos conhecem essa história? Você vai livrar o meu povo da escravidão. O que o Moisés falou assim? Ah, mas e o faraó? Ah, mas ele vai me matar. O faraó, é o maior líder de todo o mundo, é o faraó. Como que eu vou fazer? O faraó vai me matar. Ele teve medo. Agora, quando Moisés chega, né, com aquele cajado, e solta o cajado, o Arão solta o cajado, e Moisés chega lá junto, e aí a cobra do Moisés engole as outras cobras. Quando o mar vermelho se abre, é uma experiência natural ou sobrenatural? Mas para ele viver o sobrenatural, ele teve que enfrentar o medo. Se ele tivesse medo, ai Deus, não dá, Deus, medo. Ele deixou de viver uma experiência, quase deixou, na verdade, de viver uma experiência sobrenatural por causa do medo. Sabia que enquanto você ficar travado no teu medo, você vai ficar vivendo só no natural, e o natural não te satisfaz. Quando você fala, Deus, manda um milagre, manda um sobrenatural, o natural não te satisfaz. Posso te falar uma coisa? O barquinho não faz parar a tempestade. A tempestade é meu inimigo, o vento forte é meu inimigo. Vou ficar aqui na defensiva? Pedro falou, eu vou andar na tempestade. Esquece a parte que ele afundou, mas ele andou. Ele viveu o momento e falou assim, aqui tempestade, eu piso em cima de você. Depois você pega a parte que ele afundou e o porquê ele afundou, e só não faz e continua pisando. Continua pisando. Enfrenta os seus medos. Agora você está pensando, queridos, que foi só esses que teve medo? Foi não. Salomão, a Bíblia diz que Davi foi um dos maiores reis de Israel. Aí o rei vai morrer, e diz assim, Salomão, você vai ser o meu sucessor. Aí todo mundo fala assim, nossa, Salomão é um cara muito sábio, né? Na primeira oração que ele faz com Deus, Deus fala para ele assim, Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Aí a Bíblia diz que ele pediu o quê? O que ele pediu? Sabedoria. Mas você sabe por que ele pediu sabedoria? Não foi por causa de inteligência não. Um pouco por causa de inteligência, mas foi por causa do medo. Ele olhou e falou assim, meu Deus, eu não vou dar conta de cuidar desse povo tudo igual ao meu pai. Porque qual que era o padrão? O Davi. Davi conseguiu juntar todas as tribos. Juntou as 12 tribos. Era um cara carismático. O que ele pensou? Eu não vou dar conta não, de cuidar desse povo tudo igual ao meu pai, eu não vou dar conta. O medo foi que fez ele pedir sabedoria para Deus. Ele falou, não pai, não quero nada não, pai, não vou assumir teu lugar não, pai. O senhor tem um monte de filho? O senhor tem mulher que não falta, filho não falta. Não quero responsabilidade. Não, pai, é muita responsabilidade, cuidar da igreja, substituir o pastor, substituir o senhor, é muita responsabilidade. Eu não quero não, pai. O senhor tem um monte aí, põe outro aí, pai. Ele falou assim, o reinado é para mim? É para mim. Eu tenho medo. Mas ele falou, eu vou enfrentar o medo. Pediu sabedoria. Deus falou para ele assim, por que me pediste sabedoria? Eu vou te dar sabedoria, você vai ser o mais sábio, e vou te acrescentar riquezas para a tua vida, e não terá outro rei, tua fama vai percorrer tudo quanto é coisa. Ou seja, ele viveu um reinado natural, ou ele viveu um reinado sobrenatural, mas ele teve que enfrentar o medo. E aí você fica assim, né? Tem gente, né? Só talvez os que não vieram. Quando a gente olha, né? Nossa, você viu o que o fulano fez? A gente tem um costume de olhar para as coragens dos outros e achar que nós somos os únicos medrosos. Fulano é corajoso, hein? Ó, o Ailton, ele faz aquele TikTok dele, ele vai lá e pai, corajoso, eu não tenho coragem de fazer aquilo lá não. Você não tem coragem de fazer aquilo lá? Não. Não que você tem que fazer o que ele faz, mas Deus vai te usar em certas áreas que você tem medo, viu? Só você entender que Deus está no meio. A Bíblia diz de um homem chamado, Salomão falei, chamado Jó. Esse aqui, eu vira e mexe, eu me pego nesse texto aqui.
Olha o que diz a Bíblia Sagrada, em Jó 3, 25. Aquilo que eu temia me aconteceu. Ou seja, você fica com medo de algumas coisas. O que aconteceu com Jó? Naquilo que ele temia, tem gente que vai trabalhar já vai com medo de ser mandado embora. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Fala, não, confia em Deus. Eu vou andar sobre as águas, não vou ficar com medo não. Ai, vai que eu tiro o kart e bato o carro. O Jó, se fosse nesse exemplo aqui do carro, ele ia estar no banco de trás, o carro ia bater e ia machucar só ele. Por quê? Porque o medo, então você toma cuidado. Se você não enfrentar o medo, o verdadeiro amor cai fora, e aquilo que, olha o que Jó fazia continuamente. O que Jó fazia continuamente? A Bíblia diz que toda madrugada ele ia lá e orava pelos filhos. Errado orar pelos filhos? Não. Mas por que ele fazia isso? Qual era a origem disso? Medo. E no fim das contas, o que aconteceu com todos os filhos? Morreram num dia só. Por isso que ele diz, perdeu o filho, perdeu bens, perdeu fazenda, perdeu animal, perdeu tudo. Aí ele diz assim, o que eu temia me aconteceu. Então nós temos que enxergar o medo. E Deus não colocou o espírito de medo em nossas vidas. Não é medo que Deus quer que nós tenhamos, é espírito de ousadia. Quer que eu fale outra pessoa da Bíblia? Que às vezes você olha outro, fulano é corajoso, fulano é corajoso. Não, está cheio de gente com medo. E outra coisa, não é porque tem pessoas que alcançaram sucesso, vitória, grandes conquistas, que eram porque foram corajosos. Não, muita gente chegou a lugares altos porque enfrentaram o medo. A Bíblia diz de um homem, olha só, Moisés, que eu já falei aqui que tinha medo do faraó. Aí você pega o Josué está andando com Moisés. Olha o Josué. E aí meu líder, e aí meu discipulador? Moisés fala assim para ele assim, quando eu for embora, quem vai assumir isso aqui vai ser você, viu cara? Eu, que bênção, eu vou assumir, glória a Deus. Passou um pouquinho, Moisés, abre o mar, e praga disso, e praga daquilo, e praga daquilo outro, e vem o maná do céu, e vem a nuvem para cobrir do calor, e vem um fogo no céu para esquentar do frio, e vem isso, e vem aquilo. Você sabe o que acontece? Josué fala assim, meu Deus, eu vou assumir essa igreja, será que eu vou dar conta de fazer pelo menos vir um amendoim do céu? Porque o Moisés, eu vou te falar um negócio, era ele olhar para cima, dar uma piscadinha, Deus mandava carne para ele. A Bíblia diz que Deus mandava codornizes para eles comer. O povo começou a reclamar, só tem pão aqui em casa, só tem pão, nós comemos pão todo dia, nós queremos carne. O Moisés olhou para o céu, deu uma piscadinha, Deus, não dou conta desse povo, que não, o povo reclama, hein? Olha, não dou conta não, então fica tranquilo, vou mandar carne para eles, vou mandar tanta carne para eles que eles vão comer, e diz a Bíblia que eles comeram tanto que saiu pelo nariz. Aí eu fico imaginando Josué, rapaz, esse líder não morre não, Moisés, você vai ficar aqui, porque se você for, Josué teve medo de assumir o lugar de Moisés. E como que eu sei disso? Josué capítulo 1, versículo 9, Deus falou 3 vezes, no capítulo 1, Josué, não temas, crê somente, ser forte e ser corajoso. Deus não vai falar para uma pessoa ser forte se ela fosse forte. Se ele fosse forte, ele não fala forte. Quer dizer que ele se sentia o quê? Forte ou fraco? Corajoso ou com medo? Aí o que Deus faz? Por que Deus não escolheu um corajoso? Por que Deus não escolheu alguém que não tinha medo? Porque Deus quer levar pessoas que têm medo a viver o sobrenatural. Pega as áreas da tua vida que você tem medo, e você vai falar para Deus, Deus, estou entendendo, essa palavra para mim, estou entendendo, eu vou sair do barco, eu não vou ficar aqui não, eu vou viver o sobrenatural. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus aqui? Levanta a mão. Aí Josué ficou lá, e aí Deus virou para Josué e falou assim, ó, assim como fui com Moisés, eu serei contigo, não temas, ser forte e muito corajoso. Deus teve que falar 3 vezes, o nível de Josué foi grande, Deus teve que perder um dia inteiro ali animando ele, você vai dar conta, ser forte. Quer que eu fale outra pessoa? Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas.
Porque eles plantavam, chegava na época da colheita, os inimigos vinham, pegavam toda a colheita e ia embora, eles ficavam assim, ó, chupando o dedo. Aí o Gideão falou, o quê? Vou malhar trigo no lagar, escondidinho. Aí o anjo vai lá e fala para ele assim, ser forte, corajoso, homem valente. Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais fraquinho, minha família é mais pobre, minha família é disso, minha família é daquilo, eu sou o menor da igreja, eu sou não sei o que lá mais, eu não sei nem falar direito, nós fumamos, nós voltemos, nós mesmo, e não sei o que, e papapá, eu sou o menor disso. Não temas, você é corajoso. Depois a Bíblia diz que Gideão foi levantado, com 300 homens ele derrotou os inimigos que estavam assolando eles há anos e anos. Ele viveu o sobrenatural na vida dele, mas ele teve que enfrentar o medo. Pode procurar na Bíblia aí, irmãos. É medo, vírgula, enfrentar, vírgula, o sobrenatural. Essa é a estrada para o sobrenatural acontecer na tua vida. Enfrenta ele. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você não fica olhando só os corajosos não, porque até os corajosos também têm medo. Toda história na Bíblia, querido, toda história na Bíblia. Todos. Deus não quer que a gente fique olhando para as coisas do medo não. Olha para o amor de Deus, que Ele vai te levar a viver o sobrenatural. Ele vai abrir o mar, Ele vai fazer grandes coisas com você. Quantos acreditam nisso? Eu sou uma jovem, mas você vai carregar na tua barriga aí o sobrenatural. Eu sou um discípulo com medo, mas você vai andar no meio da tempestade. Eu sou um pai que a minha filha estava doente e perdeu, mas você vai ver o sobrenatural a hora que eu vou entrar no quarto da tua filha, eu vou falar para ela, Talita cume. Você vai ver o sobrenatural. Jesus está sempre perto de alguém que tem medo. Pode procurar na Bíblia, pode procurar o que você quiser. Pode procurar. Agora eu vou ficar lendo aqui a noite inteira textos da Bíblia e mostrando para você pessoas que enfrentaram medo e receberam a multiplicação. Mas está na hora de você enfrentar os seus medos para você mostrar para as pessoas que você vive ao redor. Não porque você tem que mostrar para elas, mas para você mostrar que o Deus que você serve é um Deus de amor. Um Deus que faz você superar ações que você não conseguia superar. Está na hora de você mostrar que existe um Deus que não anda do teu lado, mas que anda dentro de você. Que usa você, que age através da sua vida, e não na vida dos outros, mas através da sua vida, porque nas áreas que a gente tem medo, Ele põe a mão 100%, porque não tem a mão do homem. Às vezes Deus vai levantar pessoas para pregar a palavra, deixa eu estudar primeiro, mas você está querendo pôr, a tua ferramenta? Estudar é importante, mas você está achando que você vai se sentir mais seguro? Quantas pessoas que não foram pregar pela primeira vez em todo o Brasil e no mundo, e o primeiro dia passou a semana inteira orando, jejuando, não sei o que, e chegou aqui e não saiu nada. Por quê? Porque acharam que ia subir aqui em cima dentro de um barquinho, e o sobrenatural vem quando a gente confia em Deus. Confia em Deus, não temas. Se são 366 vezes que Ele fala não temas, não importa, eu só sei de uma coisa, para mim Ele fala não temas na minha vida, para você Ele também vai falar não temas na sua vida, para você sair dos teus medos. E olha, nós não podemos ter medo, nós temos que ousar, enfrenta os medos. Então, entenda isso, querido. Entenda que Deus quer te abençoar. Todo esse monte de pessoa, você está no time desse povo da Bíblia aqui. Você reparou? Podia colocar teu nome aqui, ou colocar ele sentado aí e o teu nome aqui. Você está no time do povo que tinha medo. Só que alguns desses viveram o sobrenatural. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Quantos estão entendendo a palavra? Você está entendendo, irmãos? Não significa que ao enfrentar o medo, que talvez você não vai afundar. Não significa isso. Mas significa que você tem que enfrentar. Eu vou te falar, tem coisas que a gente fica... Quer ver uma coisa? Tem gente que fica assim, né? Ai, que vai que acontece tal coisa, que vai que acontece tal coisa. O medo faz bem para o ser humano. Por exemplo, uma pessoa dirigir de moto. O pastor falou de medo, agora eu vou dar 360, 180, 150 na moto, empinando, em pé assim. Não tem medo, sou corajoso. Aí já não é medo, já é irresponsabilidade e loucura, né? Inconsequente. O medo, se eu falar para você, coloca o dedo na tomada. Você tem medo de choque, e esse medo é saudável. Mas tem coisas
que você sabe que Deus já falou para você, que Deus já vem falando para você, que Deus vem te pegando, que Deus vem te cutucando, e você fica aí e tal, e às vezes é na tua família, e às vezes é no teu trabalho, e às vezes é no teu relacionamento sentimental. Tem gente que tem medo de perder o marido, tem gente que tem medo de perder o namorado, tem gente que tem medo de perder a namorada e não arrumar mais ninguém. Tem gente que tem medo de perder o emprego, tem gente que tem medo de perder, eu não posso fazer isso porque vai que eu perco. Tem gente que tem medo de perder tudo. Se você tem medo de perder tudo, se você tem Jesus, você não vai perder tudo, porque quem tem Jesus, ele restitui. Quem tem Jesus vai receber restituição. Quem tem Jesus vai receber multiplicação. E tem pessoas que têm medo de deixa de agir. Meu sonho é ter uma empresa. E por que você não tem uma empresa? Porque eu tenho medo. Meu Deus do céu. Às vezes Deus te chamou para você ser um grande empresário e ser muito mas vai que eu quebro. Meu filho, então não janta, porque vai que dá uma dor de barriga também. Não come mais então, porque vai que passa mal. Vai que você engasga, não janta, não almoça, não toma banho, vai que o chuveiro cai na tua cabeça. É ou não é verdade? Não faz mais nada. Não, irmãos, você tem que ir. Quando vier uma adversidade, você fala assim: opa, Jesus, o Senhor está comigo. Quantos entendem que Jesus está com você? E se Ele não tiver, Ele aparece. Que hora que é esse texto? E que hora que Ele apareceu para os discípulos? De madrugada. Por que Ele não apareceu às 6 da tarde para os discípulos? Por que Ele não apareceu às 10 da noite? Que hora que Jesus apareceu? Justamente na hora que o medo... Não é interessante isso, irmão? Você já parou para pensar nisso? Eu acho isso forte. Às vezes eu falo assim: mas vai que eu faço e Jesus não está comigo. Fica tranquilo, que a hora que o medo vier, Jesus fala: é a hora de eu ir. Jesus não precisava ir às 7 da noite. Jesus não precisava ir às 2 horas da manhã. A Bíblia diz que Ele foi na 4ª vigília da noite. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira. Ele foi na 4ª. Por quê? Porque foi a hora do medo. Eu fico apaixonado nessas coisas que eu vejo na Bíblia. E aí eu aprendo. Isso me impulsiona. Tem que impulsionar você também. Fala para quem está do seu lado assim: tem que te impulsionar também. Fala para quem está do seu lado assim: se você tem medo de sapo, pelo menos orar em público, você precisa perder o medo. Você achou que eu ia falar para você pegar o sapo na mão, né? É ou não é? Não, deixa os bichinhos lá, deixa os bichinhos. Mas, pega os bichão. Enfrenta os bichão, enfrenta os medão, que são esses que você vai viver o sobrenatural. Você já parou para pensar? Não estou falando que você tem que sair daqui agora e amanhã falar: eu tomei posse da palavra porque eu sou ser um empresário. Amanhã eu estou abrindo uma empresa. Você vai abrir tua empresa? Não, é para abrir empresa sim, mas primeiro você vai fazer uma pesquisa de mercado. Primeiro você vai estudar a respeito do que você vai fazer. Você vai fazer as coisas consciente. Não é saindo, é pela fé, tudo é pela fé. Não, irmãos. A fé me impulsiona a agir, mas eu tenho que agir com sabedoria. Por quê? Pedro saiu, eu vou andar, mas não é andar de qualquer jeito. Aqui dá outra pregação, é ou não é? Fazer as coisas pela fé é uma coisa, mas tem que fazer com sabedoria. Não é só andar, é andar e olhar para quem? Para Jesus. É andar e sair olhando para a tempestade? Não, é olhar para Jesus, tem uma direção certa. Então, não tenha medo não. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Então repete comigo assim: fica em pé, vamos orar. Que aí eu peço para você ficar em pé, você tem a impressão que está terminando. Aí você fica com a sensação que está acabando, né? Já é um degrau, ficou em pé. Glória a Deus. Então repete assim comigo assim: Maria. Fala assim, Maria. Ô glória. Ela enfrentou o medo e viveu o sobrenatural. Repete comigo assim: Maria viveu o medo, mas enfrentou e viveu o sobrenatural. Mais uma vez: Maria enfrentou o medo e viveu o sobrenatural. O sobrenatural está aí dentro de você. Você carrega o sobrenatural. Não deixa ser preso por conta do medo mais não. Quantos estão entendendo? Diga amém. Repete comigo assim: Moisés enfrentou o medo e viveu o sobrenatural.
Repete mais uma vez. Moisés enfrentou o medo e viveu o sobrenatural. Amém. Você vai viver o sobrenatural. O mar vai se abrir para você que enfrentar o medo. O povo de Deus estava lá, tinha saído do Egito, olhou para trás e viu o faraó, seus carros e cavaleiros, e o povo ficou que jeito? Com medo de ser morto. Quando você pensa que o medo vai te matar, é aí que Jesus vai te surpreender e trazer o sobrenatural para a tua vida. Ele não desampara você não. A hora que você pensa, fala assim, agora eu quebro, ele vem e fala assim, agora que eu te prospero. É o passo de fé. Quantos estão entendendo? Diga amém. Repete comigo assim: Pedro enfrentou o medo e caminhou sobre as águas. Pedro enfrentou o medo e caminhou sobre as águas. Coloque a mão sobre o seu peito e diga assim: eu não sou escravo do medo. Fecha os teus olhos. Às vezes você está aí, ó, paradinho, nesse espaço. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Ó, Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. fala com Deus. Antes de nascer, Coloca a imagem número 2 para mim, por favor. escolhido fui, o meu nome me chamou. Jesus apareceu para os discípulos. Novo nasci em sua família. Jesus vai aparecer para você. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Olhe para os momentos de medo que você tem. Sou filho. Olha para cada momento de medo. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho. Fala com Deus. Deus, eu apresento o meu medo diante do Senhor. Não sou mais. Eu não quero ser escravo do medo mais. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Oh Deus, vai tratando aqui de vidas. Vai curando aqui pessoas que têm medo. Talvez medos pessoais, profissionais, sentimentais. Tem pessoas que têm medo de morrer. Comigo. Muitos medos. Mas nesta noite, cada um aqui vai entrar no sobrenatural. E vai caminhar sobre as águas. Pode pôr na outra imagem. 3. Você vai andar no sobrenatural. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Olha aqui, Pedro, olha essa imagem. Olha essa imagem. Olha aqui no telão. Em meio à tempestade, você vai enfrentar o medo. Todos vão ver que você vai enfrentar o medo. Todos verão que você vai sair da zona de conforto, sim. Em direção a Jesus, ninguém vai ser preso pelo medo. Olha para Jesus nessa noite. A gente só fica com medo quando olha para a tempestade.
Fala para Deus: Deus, eu quero romper, eu quero perder meu medo, eu quero perder o medo. Aleluia. Coloca essa área da tua vida aí. Ele abriu o mar. Fala com esse Deus poderoso. Essa palavra vem para trazer um novo tempo para a tua vida, um tempo do sobrenatural. O tempo do sobrenatural está chegando na vida de muitos homens e mulheres aqui. Eu profetizo, você que está escutando essa mensagem, o tempo do sobrenatural vai atingir a tua casa. Você vai superar os teus medos. Fala para Deus. Foi Pedro que agiu. Tome a decisão. Sai do barco. Oh. Você é filho de Deus. Acende para mim que eu vou ler um texto. Olha para cá. Olha para mim aqui. A Bíblia diz assim, no texto que eu li: reparando, porém, na força do vento. Pedro andou sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me. Olha o que o medo fez. O medo só afunda pessoas. O medo vai te afundar. Deus, nessa noite, quer que cada um de você que está escutando essa mensagem entenda que Ele não quer que você olhe para o medo, não. Olha para Jesus. Você que poderia vir aqui à frente, mas você não vai vir. E você que está nos assistindo também vai receber essa oração. Você vai levantar a sua mão. Você que tem olhado para as coisas e sentido mais medo do que olhado para Jesus. Porque olhar, ou eu olho para Jesus ou eu olho para o medo. Mas Jesus nessa noite quer que você olhe para Ele. E eu quero orar por você como ministro. Eu quero orar pela tua vida, para vir a unção de ousadia. Deus não colocou o espírito de medo, de covardia sobre nós. Ele colocou um espírito de ousadia. Levanta a sua mão. Se você fosse para vir aqui na frente, mas você não vai vir. Mas ao levantar a sua mão, você reconhece que você necessita de ajuda, como Pedro afundou e disse: salva-me. E aí quando você olha para o medo, você tem se afundado. E eu vou orar para que o Senhor estenda as mãos para você e te tire novamente. Aleluia. Fecha os teus olhos e permaneça com as mãos levantadas, se assim você quer. Aí na sua casa também, queridos. Temos filhos que não puderam vir. Pai, onde tem uma mão levantada, onde quer que eles estejam, são porque eles reconhecem que olharam para o medo, olharam para a tempestade. Eu profetizo agora, o medo cai por terra. O medo cai por terra agora. Agora. Da carne, da alma, do espírito, tudo cai por terra agora. Cai por terra agora. Onde estiver rondando medo, Jesus, fala para essas pessoas agora: não temas. O nosso Jesus é um Jesus que diz: não temas. Não temas. E Ele diz a você nessa noite: não temas. Não temas. Deus move. Em nome de Jesus. Que eles sejam tratados, curados, libertos desse sentimento do medo. E eu quero declarar, Pai, para a vergonha de Satanás, nas áreas que eles têm medo, são áreas que eles vão se sobressair. Eu profetizo agora, aqueles que estão recebendo, vai recebendo em seu coração. Deus toca para que haja, Deus, uma cura nessa noite, Pai. Tem vidas que estão sofrendo, tem medo. Às vezes foge. Por conta do medo. Eu declaro a partir de agora que o medo não vai reinar sobre nenhuma dessas vidas. E eu profetizo o sobrenatural de Deus.
E quem crê, diga amém. Agora, quantos querem uma última notícia para encerrar com chave de ouro? Pedro afundou. Esse foi o estágio do meio, não foi o estágio do fim. Quando Jesus levantou ele já estava a metros de distância do barco. Ele afundou porque teve medo e Jesus levantou ele. Ali ele aprendeu que não deve olhar para o medo. Te faço uma pergunta: que jeito que ele voltou para o barco? Carregado no colo por Jesus, porque vai que afunda? Ou voltou no sobrenatural? Pode ser até que alguém aqui tenha afundado, porque deixou de olhar para Jesus e olhou para o medo, olhou para a circunstância. Mas eu quero te dizer nessa noite, o teu trajeto não vai terminar afundando, não. O teu trajeto vai terminar caminhando sobre as águas. Aplauda esse Deus poderoso. O teu projeto é caminhar no sobrenatural. Levanta as tuas mãos. Eu quero abençoar a tua vida e declarar que se você vai sair hoje desse culto já pisando no sobrenatural, já caminhando sobre as águas, você já é um vencedor, porque você chegou aqui talvez com medo, mas está saindo aqui com a ousadia do poderoso, todo-poderoso sobre você. Você já está saindo desse culto hoje abençoado pela palavra do todo-poderoso na tua vida. E Deus está levantando um novo homem, Deus está levantando uma nova mulher, que não vai olhar para a circunstância, mas vai olhar para Jesus Cristo, e aonde for afundado, vai dizer para a tempestade: eu não vou permanecer afundado, estou me levantando nesta noite como Pedro levantou, eu estou me levantando como Pedro levantou, e vou caminhar no sobrenatural de Deus. Quem crê, dá um glória a Deus, um forte aplauso a ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de muito sobrenatural. Amém? Vai na bênção de Deus, não cumprimenta, não abraça, fica na paz. Terça-feira tem o nosso Tadel às 20h30. Terça-feira, volta o discipulado, volta tudo essa semana ao normal. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vai na paz.